Olá, gente. Se nós olharmos o mundo de hoje, eu tenho absoluta certeza que pouquíssimos irão dizer que estamos vivendo num paraíso. E eu diria para vocês, podemos estar vivendo num paraíso ou no inferno, segundo o vosso paradigma, segundo aquilo que você determinou como sendo certo e errado, como sendo bom ou mal, bem e mal, né? Aquilo que você determinou, definiu como sendo aquilo que deve ser seguido por padrão. E eu digo para vocês que estas verdades sociais, né, na maioria sociais, são, na verdade, frutos de comportamentos, costumes, hábitos e maneiras de pensar de um determinado povo, de uma determinada cultura, e isto se perde ou se transforma no tempo e no espaço. No tempo, por quê? Porque aquilo que nós considerávamos como certo na época do Brasil indígena foi modificado na época do Brasil Império. E, por conseguinte, foi modificado no Brasil República. E nos dias de hoje nós temos uma concepção de vida, de mundo, do que é certo e errado totalmente diferente. O que nós consideramos como certo e errado, na visão de um chinês, pode ser diferente. Pode ser que um norte-americano enxergue a vida de uma forma completamente diferente da de um brasileiro. Pode ser que um carioca enxergue a vida diferente de um paulista. Pode ser que um carioca enxergue a vida diferente de outro carioca, de um vizinho, de alguém que dorme no mesmo quarto, na mesma cama, inclusive. E agora, José? Onde estão os paradigmas? Os paradigmas estão dentro de nós mesmos. Existem os paradigmas sociais, existem os paradigmas culturais, existem os paradigmas religiosos, crenças religiosas, porque os paradigmas estão baseados em crenças. Ah, Douglas, mas existem os paradigmas da ciência? Continuam sendo crenças. Porque quando nós falamos de ciência, a própria ciência, ela é relativa. Ela é relativa por quê? Porque ela, segundo os próprios conceitos do que se considera como ciência na visão ocidental, na visão mundana, digamos assim, né? Ela já se presume como sendo algo mutável. Correto? Então não podemos estar presos a nenhum conceito. Não devemos estar presos a nenhuma verdade. Porque tudo é relativo. Nós estamos na era de Aquário. Nós saímos da era de Peixes, por isso que o cristianismo tinha como símbolo peixe, porque o avatar da era de Cristo foi Jesus, né? Da era de Peixes foi Jesus Cristo. Nós estamos na atual era de Aquário, né? Cujo grande regente é Saint Germain, mas isto fica para um outro momento. A era de Aquário relaciona-se ao ser ou não ser. Nós estamos vivendo uma era onde ou é ou não é. Independente do que você acredita ou deixe de acreditar, independente da fantasia que você cria acerca de si mesmo ou do outro, não importa. Importa que as coisas são como elas são e você as encara conforme os teus paradigmas, conforme a tua visão de mundo, conforme as tuas crenças. Nós chegamos a um mundo de anarquia. Nós chegamos a um momento em que cada um fala uma língua diferente, nós estamos vivendo uma verdadeira torre de Babel. Você já parou para pensar e perceber isto?
Estamos vivendo um verdadeiro caos social. E esse caos não é só social, ele é também interno. O momento está fazendo com que a humanidade reflita a sua condição, reflita sobre os seus conceitos de mundo, de vida, reflita sobre a sua maneira de viver, de interagir consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com tudo que há. Isto chama-se Era de Aquário. Não adianta você usar máscara, eu sei quem você é. Isto se estou livre de conceitos, se estou livre de crenças, se estou livre de paradigmas. Paradigma é, de alguma forma, um pré-conceito. Um conceito já mais ou menos estabelecido como sendo correto, ou politicamente correto, ou socialmente correto, ou religiosamente correto, ou culturalmente correto, ou cientificamente correto, enfim. Criaram-se padrões que devem ser seguidos como sendo o bom ou o mal, o certo ou o errado, e isto é muito relativo. Qual a sua visão de mundo? Qual a sua maneira de encarar determinadas situações? Uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Existe uma história, alguém já deve ter ouvido, ou você deve ter ouvido, acerca de um experimento que um cientista fez. Ele colocou 5 macacos numa jaula, colocou uma escada e colocou um cacho de banana no topo da escada. E o primeiro macaco ousou subir a escada para pegar a banana. Quando ele fez isso, o cientista deu um jato forte d'água nos outros macacos, e eles ficavam correndo daqui para lá, de lá para cá, até que foram atrás do macaco, subiu a escada, pegaram ele e baixaram o pau no bicho, né? E um outro macaco tentava subir, jato d'água, e o outro tentava subir, jato d'água, até que chegou uma hora que aquele que ousasse subir apanhava, né? Não conseguia nem dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. Então o cientista, percebendo isso, o que ele fez? Ele substituiu um dos macacos. E esse macaco, certamente, né, ele viu a banana lá no topo, ele já puxaram ele e baixaram a porrada nele. Não vai subir não. Até que se substituiu o segundo, o terceiro, o quarto, até que se substituiu 5 macacos. Nenhum dos 5 nunca sequer ousaram subir a escada, porque toda vez que alguém tentasse subir a escada, já entrava na porrada. Então os 5 não ousaram, e você botou lá o cacho, bota o segundo, bota o terceiro, enche de banana no topo da escada. Quem é o louco que vai subir? E aí, pergunte para um desses 5 macacos, por que vocês estão sempre batendo em quem ousa subir a escada? Isto é um paradigma. Tá certo? Este paradigma foi criado ao longo de toda a nossa existência. Esses paradigmas religiosos, de céu e inferno, de Deus e o diabo, de qual a maneira certa de viver ou de não viver, né? Acerca de fidelidade, de adultério, do que é certo, do que é aceito. Veja bem, o Papa, ele pode tomar um cálice de vinho, ele pode tomar até uma garrafa de vinho com outros cardeais ali, né? E tá tudo certo, é de Deus, ele não pode se casar. Mas um sacerdote islâmico, ele pode ter 4 esposas, mas não pode tomar uma gota de álcool. Consegue entender o que são paradigmas? Consegue entender o que são crenças? O que são votos baseados em padrões, em moralismos presos ao tempo e ao espaço, a culturas, aquilo que um povo determinou como certo ou errado. Se você vivesse numa época antes de Cristo, certamente você não seria cristão.
provavelmente pagão, a não ser que você fosse judeu, aí você ia seguir, né, o judaísmo, né, daquela época, né, que já é diferente do judaísmo dos dias de hoje. Hoje é um judaísmo rabínico. Naquela época o judaísmo ele era sacerdotal, era um outro perfil, uma outra maneira de lidar com o judaísmo, né, com a religião de Moisés, né? E se você viveu numa época ainda antes de Moisés, certamente você, enfim, né, dependendo do lugar do planeta onde você viveu, você certamente seguia uma outra prática religiosa, adorava um outro Deus, né, e seguia outros mandamentos religiosos que não são os 10. Consegue entender que... E o que resta de tudo isso, Douglas? Como viver num mundo cheio de ilusões, de paradigmas e, olha, fake news, mentiras, falsas verdades, maneiras equivocadas de interpretar situações. Tudo isso são paradigmas, tudo isso são desafios ao nosso conhecimento, desafio à nossa percepção, tá certo? Porque você vê uma pessoa ali debatendo, né? Uns vão dizer que ele é um epiléptico, outros vão dizer, né? Um espírita vai dizer, não há epilepsia. O que vocês chamam de epilepsia, na verdade, tem ali um espírito desencarnado tentando incorporar aquela criança, naquele corpo, incorporar aquela pessoa. E na Idade Média, na igreja, ouvisse aquilo, não, ele está endemoniado, vamos aqui exorcizar o demônio, tirar o capiroto do corpo do cara. Então, o que acontece? Consegue entender que um advogado ele vai sempre olhar uma situação sob os paradigmas do direito que ele estudou, porque o direito no Brasil é diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, é diferente de outros lugares. Eu não estou falando de senso de justiça, estou falando de direito. Um médico vai olhar aquela situação sob o ponto de vista de estar doente ou saudável. E cada um vai ter uma percepção de mundo baseado nos seus paradigmas, nas suas crenças, na sua maneira de enxergar. Volto à pergunta, como, Douglas, nós vamos resolver essa situação? Principalmente na era de Aquário, onde as pessoas estão vivendo as suas realidades, ou as suas mentiras, ou os seus paradigmas. Como nós vamos resolver esta situação? Sendo você mesmo. Olhando para dentro de si, fazendo um mergulho, né, em seu interior, adquirindo uma coisa que a gente chama de inteligência intrapessoal. Até porque para eu ter inteligência interpessoal, eu preciso desenvolver a minha capacidade de me compreender, de me entender, de quais são minhas aptidões, quais são as minhas inclinações, qual é a minha maneira, né, não só acerca de conceitos, mas qual a minha maneira de perceber o mundo, independente de conceito. Douglas, eu percebo o mundo baseado nos meus conceitos. É disso que nós estamos falando. Mas eu quero dizer que existe uma intuição que está além de tudo isso. Existe uma percepção que você sabe que é aquilo e é batata, como diz o outro, né? Vai lá e é aquilo que você achou, aquilo que você percebeu. O nome disso chama-se intuição, ou percepção extrasensorial, ou sexto sentido. É isto que fica, é isto que é o real. O real para você que seja. Você pode até estar falando uma coisa que o outro não compreende. Algumas pessoas percebem só 2 dimensões, né? Como disse um amigo hoje para mim, eu não posso discutir com um terraplanista. E se ele enxerga um mundo só em 2 dimensões, fazer o quê? Né? Tá certo? Então, como eu vou falar para uma pessoa que só enxerga a ciência sob o ponto de vista cartesiano, baseado nas 3 dimensões ou nos 5 sentidos,
Ele vai pegar a quarta dimensão, vai querer trazer para a compreensão tridimensional. Ele vai pegar a quinta dimensão e vai tentar trazer para a compreensão tridimensional ou cartesiana. Vai tentar transformar isso em números, em matemática euclidiana, em matemática newtoniana, enfim, ele vai trazer esse conhecimento baseado nos paradigmas da ciência cartesiana. E aí você limita o conhecimento, limita a verdade. Então, qual é o caminho mais adequado a seguir? O teu coração. Como eu digo, o teu coração, tua essência, tua intuição, a tua percepção, né? Aquela verdade, né? Que não é nem uma vozinha, tá certo? Quando ela é vozinha, ela já tem uma influência externa, boa ou ruim. Pode ser que uma vozinha seja, né, de um ser mais evoluído, de um ser elevado, né? E geralmente ele dá só aquele toquezinho ali, epa, é por aqui, ó. Aí tu, tá, obrigado, né? Mas eu falo da tua verdade. Qual a tua verdade? Qual a tua percepção de mundo? Você já enxergou o mundo como ele realmente é? Como o mundo é para você? Isto você não vai saber me responder. Porque quando você tentar responder, você vai estar matando a tua percepção. Porque este conhecimento de mundo, essa percepção do que é certo ou errado, da verdade, daquilo que é intuitivo, ele não tem palavras. Você não consegue descrever acerca disso. Isto é individual de cada um. Eu não estou chamando de subjetivo. Subjetivo é a maneira de vivenciar esta situação. Tá certo? Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Jesus é bom ou é ruim? Se eu percebo através de suas palavras, se eu percebo que através, né, a árvore se conhece pelos seus frutos, né? Se o conhecimento que ele passou, a palavra que ele deu, me é agradável, ou eu percebo lá no fundo que há verdade no que ele falou, que há sabedoria, que há conhecimento naquilo que ele passou, tá certo? Então, eu estou entendendo o que uma outra pessoa também entendeu, uma outra pessoa entendeu, formou-se um grupo que enxerga Jesus, né, como sendo portador de conhecimento, como sendo portador da verdade, da sabedoria. Agora, se ele é o Salvador, isto já é individual de cada um. Tá certo? Se eu o experimentei de uma forma transcendental, eu tive uma experiência, né, metafísica com Jesus, ele apareceu para mim, se materializou na minha frente, isso é teu, isso é particular teu. E quem sou eu para discordar de você ter tido essa experiência? Um cego não pode discutir com quem enxerga acerca da cor de um determinado objeto. Compreende? E esta ciência, ela está à disposição de cada um de nós. Seja sempre você. Órgão que não se usa se atrofia. Então, aprenda a olhar as questões com um pouquinho mais de discernimento, com um pouquinho mais de paciência, né? Sem emitir conceitos equivocados, conceitos assim baseados em preconceitos acerca de qualquer situação, gente. Seja ela religiosa, seja ela cultural, seja ela científica. Observe os fatos e chegue à conclusão segundo a tua alma, segundo o teu coração, segundo a tua essência, segundo a tua percepção de mundo, de verdade. Você vai estar sempre sendo mais sincero consigo mesmo e não vai estar sendo enganado, né, pelos paradigmas que foram criados ao longo do tempo e que aprisionam a humanidade na sua capacidade de perceber o mundo, de enxergar o mundo. E quando um ou outro ou vários
começam a enxergar desta forma, amanhã nós vamos estar vivendo uma sociedade novamente organizada, só que sob paradigmas um pouquinho mais elevados. Tá certo? Obrigado.